Josué 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Você fará com que a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhe uma ordem dizendo: Ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distancie muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez, assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, faça segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, e marcharam ele e os anciões de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram na frente da cidade, e acamparam ao lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai.
Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel. Uns de uma parte, outros de outra, os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai, e passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre este altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiro como naturais, com os seus anciões e os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes, levitas, que levaram a arca da aliança do Senhor. Metade deles se prostrou em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles.